Na atual conjuntura, é preciso ressaltar que o papel do STF e do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, parecem consolidados quanto aos fake news, caso do STF, ao impedimento da chapa Bolsonaro-Mourão, TSE, e os ataques aos ministros do STF, que são objeto agora também de ações cautelares por parte do Tribunal Superior. Em relação à economia pós-pandemia, que é uma coisa a ser considerada imediatamente, é bom que se destaque que há um movimento internacional pela tributação de grupos bilionários. Isso se dá especialmente na Europa e com alguma repercussão nos Estados Unidos. Essa mudança viria, inclusive, a acabar com os paraísos fiscais. É uma proposta bastante radical para a situação, mas que deverá chegar ao Brasil de alguma forma, mesmo que marginal. Se destaca também que essa situação deve afetar os projetos de reforma tributária atualmente correndo na Câmara e no Senado brasileiro. Destaque-se ainda essa semana que o ministro Paulo Guedes propôs uma nova âncora proposta na relação PIB, Produto Interno Bruto, dívida pública. Esse debate em si traz à tona uma questão teórica de um modo muito pertinente e que tem razões de abstração sobre a moeda, mas também tem implicações práticas sobre as políticas fiscal e monetária, ou seja, a teorização sobre a capacidade de emissão da moeda sem trazer a inflação. As novas teorias quantitativas da moeda, baseadas na experiência de 2008, indicam que isso é possível, mas isso tem uma enorme resistência no Brasil, principalmente representada pelas correntes que sustentam o ministro Paulo Guedes. Em relação à saúde e o coronavírus, é lamentável que persiste a falta de planejamento no Ministério da Saúde, prejudicando ao controle de uma endemia que vai matando mais de 50 mil pessoas no país. Inclusive, na comparação do Brasil com países com uma densidade habitacional maior do que nossos, como o Vietnã com 253, a China com 136, a Índia com 328 habitantes por quilômetro quadrado e o Brasil apenas com 23 habitantes por quilômetro quadrado, apresenta um número muito maior quanto à letalidade e à ocorrência do vírus. Isso implica dizer que há falta de planejamento, e um dos indicadores absolutamente corretos disso são os no Ministério da Saúde e que estão represados. Segundo a imprensa, cerca de 60% na média entre estados e municípios, inclusive a União, esses recursos estão represados e não estão sendo utilizados na gravidade necessária. A fuga do ministro da Educação para assumir um cargo no Banco Mundial nos Estados Unidos reveste uma crise do próprio MEC. O Enem, que faliu com dados improváveis, quase anulado ano passado, o ataque às universidades públicas sem o menor fundamento e as perdas de oportunidade. Como exemplo disso, cerca de 1 bilhão de reais, 1 bilhão de reais, que veio do fundo das indenizações da Lava Jato, esperaram por uma apresentação de um projeto de educação básica no MEC, na administração passada. Esse projeto não chegou e o dinheiro foi para a saúde. Esses exemplos abundam no caso do MEC, recursos oferecidos que não podem ser obtidos
por falta de planejamento. E é interessante e irônico aqui, fechando a questão saúde e Ministério da Educação, que tanto um como o outro apresentam dois ministros interinos, sendo exatamente os dois ministérios com orçamento mais alto da República. Um destaque dessa semana, que deve estar centrada na atividade do Senado, de aprovação após 2 anos de tramitação da Lei do Saneamento Básico, que tem implicações muito sérias sobre o desenvolvimento do Brasil urbano, com a promessa, inclusive, de que nos próximos 20 anos tenhamos 700 bilhões de reais de investimento. Isso é um fato, digamos, notável a ser questionado e a ser entendido. Ressalte-se que os atuais contratos entre as companhias públicas de saneamento e água poderão ser prorrogados com as prefeituras desde que provados eficientes. Caso contrário, serão interrompidos e submetidos à nova lei do saneamento. A crise política atual, com a cooptação do Centrão, garante a permanência de Bolsonaro, apesar das confusões. A bola está com o TSE e no STF, mas o governo se desgasta com as ramificações que levam a práticas ilegais e nocivas à ordem pública, como obstrução à justiça, ocultação de provas, lavagem de dinheiro, rachadinhas, etc., que estão sendo reveladas a cada dia pela imprensa e pelas averiguações policiais. Isso é um desgaste que torna meio que esfarelado o governo Bolsonaro. Por último, ressalte-se que as centrais sindicais dos trabalhadores apresentaram ao Congresso Nacional, no dia 21, um projeto, uma proposta de pós-pandemia, a proposta que envolve o sistema de emprego nacional, a volta da qualificação profissional capitaneada pelas entidades sindicais com recursos do Ministério do Trabalho e Emprego, a existência de crédito para pequenos empresários e propostas de retomada econômica em largo sentido. Esse é um documento de 8 páginas, bastante completo, compreensivo, e infelizmente contam com a má vontade do governo, que praticamente destruiu ou proibiu a existência de sindicatos livres e centrais sindicais com recursos. Esses me parecem os pontos a serem refletidos no momento.